Paz e graça, queridos amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe o seu dia, o seu corpo, a sua alma, o seu coração e tudo aquilo que Deus tem colocado para você nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre o assunto de libertação com o tema Mamon e Leviatã. Eu tenho andado nesses últimos anos, para a glória de Deus, fazendo muitos cursos de libertação, e aqui posso dizer em alguns lugares, como Neus Antioquia, a própria Vanice Milhomes, Tânia Tereza. Então, irmãos, nós temos uma percepção daquilo que é o mundo espiritual. O mundo espiritual, a Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, e sim contra os principados, potestades e dominadores do mal, que operam nas regiões celestiais. E tem muitos assuntos que eu tenho colocado aí ao longo do vídeo, do canal, para abençoar a vida de vocês, para trazer ensinamentos, conceitos dentro da igreja e até mesmo fora da igreja. Aquilo que, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu fui me ensinado também, eu ensino para vocês. De sorte que a área espiritual, a batalha espiritual, é uma área muito extensa e muito profunda, mas muito simples. É muito simples, é um paradoxo. Ela é simples e bem fácil de ser lidada, porque a própria Bíblia é um livro simples, é um livro de atualidade, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair, se Jesus não voltar daqui a 100 anos. Mas perceba que você precisa ter alguns ensinamentos de batalha espiritual. Não é todo cristão que pode e deve fazer batalha espiritual. Não é todo cristão que pode e deve fazer batalha espiritual. A batalha espiritual precisa ser revertido. Eu comecei o vídeo sem o óculos, mas eu me reverti do óculos. Eu comecei o vídeo, de uma forma e estou terminando de outra. Quando eu comecei, vocês sabem que eu comecei muitos anos atrás a pregar o Evangelho, em 1998, quando foi Deus me chamou para pregar o Evangelho nos púlpitos, nos púlpitos. Até então eu pregava o Evangelho de forma mais tímida, recatada, mas de forma, em 1998, como eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu comecei a pregar o Evangelho de uma forma mais contundente, mais pertinente, mais coerente. E de lá para cá tenho ganhado muitas almas para Jesus, e não somente isso, que não é o meu propósito maior. Meu propósito maior é a edificação das almas salvas. A Bíblia fala que aquele que consegue fazer com que um pecador se arrependa, tudo da mesma coisa, será coberto de multidões de pecados. E é o quebrantamento, e o coração contrito e quebrantado não desprezará o Deus. A primeira característica para você participar de uma batalha espiritual é você estar submetido a Deus. A Bíblia fala que resistir ao diabo, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus, primeiramente, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor procurando quem possa tragar. O diabo anda ao nosso redor, derredor, que ao nosso redor acampa os anjos do Senhor, procurando para que possa tragar. E como eu devo me submeter a Deus? Através da palavra, através da oração, através da estratégia. E existe principados que Deus vai lhe dar estratégia. Deus vai lhe dar estratégias para você lutar contra principados e potestades. Você precisa ter uma corrente de oração, você precisa ter apoio, pessoas que entendam mais que você, para você operar
naquela missão, né? Por exemplo, eu já vi pessoas que tomaram cidade para Jesus e despertaram vários gatilhos celestiais, né, espirituais e ferramentas para poder ganhar aquela cidade para Jesus. Agora, eu falei aqui em dois principados, né? O principado, o Leviatã, né, que quer dizer é o demônio, né, do orgulho, e Mamon, que é o demônio do dinheiro, que os dois estão entrelaçados. Mamon e Leviatã. Leviatã é o demônio aonde as pessoas, elas, no orgulho, elas querem fazer com que as outras sofram, fazer com que as outras não cresçam. Aí vem a inveja, aí vem toda sorte de pensamentos, né, e sentimentos negativos. Jesus fala que nós devemos orar, jejuar e vigiar. Orar, jejuar e vigiar. Para que não tenha tentações, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. E Tiago fala de onde vem as contendas, as brigas, né, as invejas, né, cobiçar e nada tem. Por quê? Porque cobiças para o vosso próprio interesse. A questão é o cristão não deixar de ter. Né? A questão é o cristão saber como se comportar. E ele falou o seguinte: porque onde a inveja e espírito faccioso, aí é perturbação em toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça se vê assim na paz, para o que exercitam a paz. De onde vêm as guerras, as pelejas entre vós, se porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiros, cobiçais nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes no vosso deleite. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a vossa amizade ao mundo é inimizade contra Deus. Portanto, quem quiser fazer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que ou cuidais vós quem vão diz que a Escritura, o Espírito que nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz Deus resiste ao soberbo, dá porém graças ao humilde. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Arempai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, convertei-se o vosso riso em pranto, e vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não fale mal um do outro, que fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um só juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outra? Então aqui é um compêndio de aula que o apóstolo Paulo ele dá em Tiago. Primeiro, ele fala que há uma facção dentro das pessoas que elas desejam, elas querem, mas não conseguem. Por quê? Porque ela não pede. Quando pede mal para o vosso próprio deleite. Guerreais nada tem, né? Porque há um espírito de faccioso, né? E ele fala sobre a amizade do mundo, né? Que é inimizade com Deus. Aí dá uma dica. Por quê? Porque o bom, gente, não é você saber os sintomas. O bom é você saber os sintomas. É ótimo que você tem que saber os sintomas. O importante não é você saber só os sintomas, diagnosticar, né? Você saber o que é que precisa, o que é que não precisa, o que é que deve, o que é que não deve. O bom é você saber remediar, é você saber tratar. É necessário, sim, você conhecer os sintomas, diagnosticar, observar, relatar, ver
né? E você precisa ter as armas certas para guerrear. Todo ministério de libertação eficiente são um ministério que trabalha com cura, com remédio, com a praticidade, né? Com a ortopraxia, não apenas com a ortodoxia, mas a ortopraxia. Não apenas com a ortodoxia, mas a ortopraxia. Então, não apenas o conhecimento teórico das regras, dos valores, né, mas com a prática daquilo que você conhece, com a prática daquilo que você entende, com a prática daquilo que você tem, com a prática daquilo que você observa. E na batalha espiritual, a primeira coisa que você precisa, eu preciso, é submeter-se a Deus. Submeter-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito aqui, ó, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você quiser, o texto se encontra em Tiago 4, versículo 7. Agora, quando você chega diante de Deus, Deus vai chegar diante de você. Quando você chega diante de Deus, Deus vai chegar para você. Agora, você chega diante de Deus de qualquer maneira? Não. A limpar as mãos, pecadores, e voz de duplo ânimo, purificar os corações. É uma instrução que ele está aqui. Você precisa purificar o seu coração, você precisa se derramar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, com quebrantamento, com coração contrito, confissão, arrependimento, né, é a base da santificação. Confissão, arrependimento e metanoia é a base do arrependimento e da mudança de vida. E você vai ver Deus transformar o mal em bênção. Você, não é você, as coisas que vão mudar, você que vai mudar. Estava vendo uma palestra sobre jejum de pastor Antônio Cirilo e ele falou sobre a questão, alguns fundamentos sobre jejum, né, que é uma outra guerra outras ferramentas de guerra espiritual. Então você precisa entender, corroborar com a palavra e submeter-se à palavra de Deus, né? Seu jejum, suas regras. Gostei muito disso. Eu já fiz jejum, claro que Deus aceitou, mas um pouco mais, digamos, radical, né? Que poderia não, digamos assim, foi muito contundente no jejum, né? Que não precisava tanto, mas de qualquer sorte Deus aceitou. Então, eu quero falar para vocês que não há inimigo que Deus não venha vencer. Agora você precisa ter perseverança, paciência, persistência, né? Você precisa ter foco, força e fé naquilo que Deus colocou você para fazer, né? Naquilo que Deus colocou você para orientar as pessoas, para fazer em relação ao bem para as pessoas, né? O orgulho, Deus resiste ao orgulhoso, né? Está aqui a palavra, Deus resiste ao orgulhoso, né? Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, porém da graça ao humilde. Por quê? Porque o orgulho, quando Deus vê uma pessoa orgulhosa, né, ele remete-se a Satanás, porque Satanás foi aquele que quis jogar Deus, né, quis dar o golpe lá no céu contra Deus, fez a rebelião. E o orgulho começou no coração de Satanás. Né? Por isso nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi em forma de Deus, nos upou o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo não se aniquilasse, morrendo em morte de cruz, pelo qual Deus exaltou de toda maneira, que deu um nome que está acima de todo nome, ao qual o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas perceba, você precisa se humilhar. Como é que você vence o Leviatã? Através de oração, através de você se humilhando diante da presença de Deus. O texto correto não é: os humilhados serão exaltados, nem os exaltados serão humilhados. Aquele que se humilhar diante da presença do Senhor, o Senhor o exaltará. E aquele que se exaltar diante do Senhor, o Senhor o abaterá. Porque Deus abate os soberbos, Deus resiste ao soberbo, né? E
você precisa ter essa compreensão. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aqui está aqui, é Ele que vos exaltará. Claro que você pode fazer jejum, você pode fazer hora nas madrugadas, você pode subir um monte, tudo isso é válido, tudo isso é válido. Mas o verdadeiro jejum, o quebrantamento começa no coração, né? Começa no coração. Porque ele fala aqui, limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Você precisa ter o coração purificado na sua essência. Sentir as vossas misérias e lamentar. E você sentir o pecado, olha, você sentiu o peso do pecado, a miserabilidade do pecado, né? E você confessar, porque a questão da confissão, já falei aqui, que é a maior arma contra o cristão, né? A favor do cristão. A confissão é a maior arma que tem um cristão, né? Seja ele no nível que for, no nível de igreja pentecostal, tradicional, mega tradicional, mega pentecostal, a confissão é a maior arma que o cristão tem. A maior arma que o cristão tem, gente, não é apenas saber a palavra, mas a ortopraxia, né? Não apenas a ortodoxia, né? Mas a ortopraxia, que é a prática da palavra. Não é apenas saber a ortodoxia, né? Mas a ortopraxia. Então, a ortodoxia e a ortopraxia e a ortodoxia, né, que é os conceitos, a regra. É bom você conhecer a Bíblia, conhecer os versículos, onde está tal texto. Isso é bom, cristão, o servo de Deus precisa conhecer. Hoje tem o Google, né, que ajuda muito. Hoje tem outras ferramentas que ajudam muitos pastores online, enfim, que ajudam muito. Mas a ortopraxia, que é a prática da palavra. Agora, você pode me perguntar, como é que eu venço um demônio desse? Né? Você sabe que tudo é um pacote englobado. Você tem que clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Você tem que amarrar no nome de Jesus, fazer a oração, né, destronando, desautorizando, desativando a ação maligna e decretando o reino de Deus, né? Você tem que tomar, o reino de Deus é tomar da força. Você tem que ter uma oração violenta contra esses demônios, né? E sempre confissão, e sempre falando, sempre verbalizando, sempre declarando a palavra de Deus, né? Mostrando que você depende de Deus e mostrando que você necessita da graça de Deus e que você é dependente de Deus. E o que você vai fazer? Né? Você vai ser uma pessoa que vai perdoar e vai ser uma pessoa que vai agir, né? Agir sempre em misericórdia. Misericórdia sempre fazendo bem, com generosidade. Mas pastor, o cara me fez mal, pastor, fulano me fez mal, pastor, o ciclano, ele me prejudicou, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem vai te recompensar é Deus. Tem coisas em secreto que Deus vai te recompensar, é Deus. Quando você ora, quem te recompensa é Deus. A Bíblia fala, ora em secreto, porque em público eu vou te recompensar. Jejum em secreto, porque em público eu vou te recompensar. Dê esmola em secreto, porque em público eu vou te recompensar. Então, tem coisas que você faz, as 3 coisas na Bíblia que em secreto, que Deus não vai falar, que vai recompensar publicamente, é quando você dá esmola, quando você ora e quando você jejua. Significa dizer que isso, em virtude disso, está englobado em várias coisas boas. Então você tem que abençoar a vida das pessoas, você tem com generosidade. Com generosidade. Às vezes o camarada, você não está fazendo para o cara, você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para a pessoa, você está fazendo para Deus. Né? E Deus vai compensar, porque Deus, o limiar de Deus, ele é perfeito. O limiar de Deus, ele é cirúrgico. Né? Agora, claro que tem oração, tem batalha espiritual que você tem que fazer oração e oração forte. Né? Oração segundo a palavra de Deus. Oração clamando o sangue de Jesus, declarando, porque
tem casta de demônio que sai com jejum e oração. E o demônio, quando ele segura uma bênção, para você ter uma ideia, Daniel orou 21 dias, né? E no 24º dia que Deus mandou o anjo. Ou seja, significa dizer que o jejum de Daniel foi de 21 dias. Mas no 24º dia que Deus mandou um anjo. Perceba que Daniel teve consistência, perseverança e paciência. E porque o diabo ele não vai deixar as coisas, validar as coisas de forma fácil, né? A troco de nada. A migué, como diz o ditado popular aqui na Bahia, né? Sem nenhum respaldo. Ele vai lutar contra você, ele vai se opor a você. Ele vai se levantar contra você. Quando eu fui chamado ao Ministério da Palavra, eu tive essas experiências, né, em todos os aspectos. Por quê? Porque além de conversar com vários pastores, né, tem meu pai que é presbítero, outros pastores que passaram pela minha igreja, os irmãos, né, o grupo de oração, e nós nos fechamos ali naquele grupo de oração, e eu comecei a ler livro, porque até então não lia livro de batalha espiritual. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li nessa área, um dos primeiros livros, foi um livro de Kenneth Hagin e T.L. Osborne, né, que fala sobre conquistando os pecadores nos lugares que eles estão. E Deus começou a ministrar no meu coração. E de lá para cá eu tenho crescido nessa área também de libertação, né, e batalha espiritual. Mas quando eu falo libertação, daquela pessoa que vai para a igreja, né, o demônio, a pessoa fica lá com o cabelo em pé, né, que tem isso tem, mas não é, isso aí é a ponta da iceberg. Que a pessoa sai falando grosso e caminhando igual uma cobra da igreja. É necessário que se expulse. Isso é o poder de Deus quando esse demônio se expulsa. Mas isso é ponta do iceberg. Isso é ponta do iceberg. Você vai ver muitos ministérios especializados em áreas, né, da família. Hoje em dia, né, o cara que trabalha com casal, o cara que trabalha com os filhos, o pastor que trabalha com adolescente, o pastor que trabalha com a família toda, o pastor que trabalha com jovens na faculdade, enfim. Então são vários nichos, né? Já que hoje a moda está no nicho, então os homens de Deus pegaram essa deixa para o bem, né? Porque hoje em dia tem nicho para tudo. Tem um nicho do cara que ele é especialista, né, em oratória, o nicho do cara que é especialista em desenvolvimento humano, o nicho do cara que é especialista na nutrição, no físico, o nicho do cara que é especialista em fazer você ter um resultado melhor. Hoje nós participamos da Igreja Batista Filadélfia, né, de muito boa recepção, uma bênção, né, de um culto onde veio um pastor um pastor não, um pregador, né, embora não seja pastor, mas muito profícuo na palavra, e trouxe assim muitas inspirações para nós, né, na área do desenvolvimento humano. E de sorte que precisamos ter essa consciência, precisamos ter essa ciência do nosso dever como cristão. Então, quanto a Leviatã, você não vai brigar com Leviatã na carne, porque as obras da nossa justiça não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. Você precisa sim entregar a Deus, Deus vai lhe dar estratégia, Deus vai lhe dar situações, Deus vai lhe dar o mindset, Deus vai lhe dar revelações, Deus vai colocar pessoas, né, na sua vida para poder lhe dar direção, porque nem tudo Deus vai lhe dar pronto. Não. Deus vai lhe dar, uma pessoa vai falar uma coisa, outra pessoa falar outra, né? Deus vai lhe dando o feedback e vai construindo a forma que você vai trabalhar contra aqueles principados e potestades, né? E você vai vencer pela misericórdia e graça de Deus. Você vai vencer pela misericórdia e graça de Deus. Muito bem, então você vai trabalhar em generosidade contra o Leviatã. Como é que se trabalha? A palavra, em primeiro lugar, submeta-se a Deus com humildade, em nome de Jesus. Você tem que trazer o inimigo para a sua área. Você não ataca o inimigo na área dele, né? Ou seja, se o cara lhe dizer algo, você não vai dizer liberdade a ele.
Se o cara dizer que, né, o cara for baixo, né, ele tratar com desdém, com descaso, com indiferença, você não vai abrir a boca para falar nada com ele. Você traz ele na sua área, você vai lutar com ele no seu campo de batalha. Muitos cristãos têm perdido, por quê? Porque têm lutado com o inimigo na área, no campo de batalha do inimigo. Tem lutado com o inimigo no campo de batalha do inimigo. E isso não é bom. E isso não é bom. Você vai lutar contra o inimigo no seu campo de batalha, que é a palavra de Deus, que é o reino de Deus. E você, em nome de Jesus, submeta-se a Deus. Você precisa submeter-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É porque a palavra que prevalece. O que prevalece não é a palavra do homem, é Deus que prevalece, né? Já a questão, né, do Mamon, o Mamon, ele é o Deus, né, do dinheiro, o amor ao dinheiro. Eu estudei esse termo no grego e pesquisei de tudo que é sentido, para ver se a palavra original era no grego. Consultei alguns pastores amigos meus, né, de maior conhecimento, e eles me falaram, né, essa palavra é amor mesmo, não quer dizer, o texto não quer dizer apego, o texto não quer dizer usura ao dinheiro, o texto não quer dizer uma inclinação extrema, profunda e crônica para o dinheiro. O texto quer dizer amor ao dinheiro, literalmente amor mesmo, né? Então, para você ver como esse tipo de coisa, porque não adianta querer tirar o que a Bíblia coloca. Então, e a pessoa tem um amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, quando você tem uma vida pautada nos mandamentos de Deus, pautada no reino de Deus, pautada, você precisa entender que não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E por isso que você vai subjugar, uma das formas de você subjugar Mamon é você ofertando, dizimando e ajudando aquelas pessoas que precisam, ajudando pessoas que necessitam, né? Porque o Mamon também, ele tem várias facetas. O Mamon, ele tem várias facetas. Primeiro, ele não vai querer repartir com a luz. Quando você vê alguém que não quer abençoar um cristão ou quer abençoar uma pessoa de bem, é porque o Mamon está ali segurando aquele dinheiro, né, para poder não entregar aquela pessoa, porque ele não quer que aquele dinheiro vá para a mão de um justo. Uma das características de Mamon é essa, não querer o dinheiro ele vá para a mão, ele prefere perder, ele prefere se dar mal, ele prefere ter prejuízo, mas ele não entrega ele não abençoa a vida do justo, ele abençoa a vida de quem não precisa, ele abençoa a vida de quem anda na impiedade, né? Ele abençoa a vida de todo mundo, mas de uma pessoa justa, né? Ele segura ali que não vai nada, que não cede para nada, a não ser pelo sangue de Jesus, né? E com a ordem de Deus, né? E qual o segredo para você vencer Mamon? Primeiro, a mesma coisa, submeta-se a Deus. Seja doador, generoso. Aquilo que o seu inimigo não faz, aquilo que o diabo quer que as pessoas, né? Você tem uma causa na justiça, você que tem uma causa na empresa, você que tem uma causa de herança, uma causa de família, uma causa trabalhista, né? Uma causa até mesmo na mão de agiotas, né? Uma causa que alguém pegou um dinheiro emprestado e até hoje não pagou. Saiba que existe como resolver essa situação segundo a palavra de Deus, né? Em primeiro lugar, você vai deixar nas mãos de Deus. Você vai colocar na mão de Deus, não vai fazer justiça própria. Algumas pessoas usam a oração imprecatória, né? Aquela oração um pouco mais forte, contundente, né? Mas o que ocorre é o seguinte, o que ocorre é que nós não vamos fazer justiça com nossas próprias mãos, nós vamos deixar para Deus fazer a justiça. É Deus que vai fazer a justiça. Deus não vai fazer justiça, a ira do homem não pela justiça de Deus, né? O desejo carnal do homem não pela justiça de Deus. Agora, quando você entrega a Deus, Deus ele vai fazer aquilo que bem aprover.
Porque quando a justiça própria é um dos 7 pecados capitais contra a nossa alma, já preguei aqui sobre isso. Porque quando você se levanta por alguém que fez justiça para você e você vai revidar, você vai reagir na sua própria carne, você já perdeu a razão, querido. Você já perdeu a razão. Aí você pode estar certo como for, mas você agiu na carne, agiu na justiça própria, agiu no eu, no ego, você perde a razão. Mas quando você ora, você jejua, você busca diante de Deus, né? Você coloca diante de Deus. Deus vai lhe dar a resposta. Deus vai agir no seu lugar. Porque quando você age, Deus se retira. Mas quando você se retira, Deus age. E você coloca na mão de Deus, né? E é necessário você colocar na mão de Deus. E você ajudar as pessoas a fazer aquilo com os outros, aquilo que você quer que seja com você, né? Porque todo mundo pode ajudar. Você pode dar R$ 1 a uma pessoa, quando está na sua possibilidade, né? Uma pessoa que está pedindo uma esmola no trânsito. Você pode dar um alimento não perecível, né? Uma pessoa que está pedindo mantimentos. Você pode dar um alimento a uma pessoa que está com fome. Você pode fazer algo dessa natureza. Né? Você pode fazer algo dessa natureza. Né? Por quê? Porque fazendo isso você vai transformar a vida das pessoas numa bênção. Né? Então, você precisa fazer isso, né, de forma simples. De forma simples. Todo mundo pode ajudar todo mundo. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Ore para a vida das pessoas. Né? Você pode fazer o bem sem olhar quem. Aí você pode declarar a palavra de Deus para a vida das pessoas. Você pode... Você sabia que para mim oração é mais importante que dinheiro? A oração para mim é mais importante que dinheiro. Quando a pessoa diz que está orando por mim, eu agradeço, eu fico feliz. Por quê? Porque, na minha opinião, a oração dela, para mim, é muito mais do que dinheiro. A, a congruência, a comunhão, a harmonia, a sintonia é muito maior do que dinheiro. Desde quando Deus mandou algum amigo para conversar, alguma pessoa para me instruir, né? Porque não pense que eu sei tudo de Bíblia, que eu não sei, né? E às vezes, apesar de eu saber, Deus tem experiências comigo boas, né? Então, de modesta parte, eu procuro estudar a Bíblia, né? Por exemplo, tem muitos pregadores aí, pela misericórdia de Deus, falam sobre bastante de Jesus, que estão na internet, que são famosos, que tem milhões e milhões de seguidores, mas não sabem um texto daquilo que eu aprendi, né? Mas glória a Deus pela vida deles, né? Então, o bom é você fazer a vontade de Deus. Você não é melhor do que ninguém, agora você precisa fazer a vontade de Deus. E o mamon, você também repreende ele com adoração, com louvor. Você anula as obras de mamon com louvor e adoração, porque a adoração é uma entrega, o louvor é uma entrega. Quando você se dobra, você se rende diante de Deus, você está se entregando a sua vida a Deus. Você está se prostrando diante de Deus. Você está se humilhando diante de Deus. Você está declarando que Deus é o Senhor da sua vida. Quando você se prostra diante da palavra de Deus, diante do poder de Deus, da santidade de Deus, procure colocar hino de adoração e louvor e você vai ver a sua casa fluir. Agora, você é um cara que não lê Bíblia, não ora, não adora a Deus, só fica em Netflix, você só fica em novela, só fica em Big Brother, né? Sua vida vai ser uma confusão terrível, mental terrível, né? Uma confusão terrível. Por isso, você precisa estar enquadrado com a palavra de Deus, estar enquadrado com os preceitos de Deus. Porque, gente, isso aqui é a maior riqueza. A maior riqueza está aqui dentro. E quando você sabe quem você é, ninguém tira do propósito. Quando você sabe quem você é, ninguém tira do propósito. É quando você sabe da sua capacidade, do seu valor, do seu empenho. Ninguém tira você do propósito, ninguém afasta você de Deus. Nem você consegue afastar você mesmo, né, de Deus. Porque muitas das vezes você vê aqueles maus pensamentos
Você precisa repreender esses maus pensamentos, né? Então, não julga as outras pessoas, faça o bem às outras pessoas, né? Então, a Bíblia fala o seguinte aqui, ó: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não é observador da lei, mas juiz. E não se queira colocar no lugar de Deus, porque há um só legislador e juiz, que é Deus. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem é que julga o outro? Ele fala que está com desdém, né? Porque a Bíblia tem muito sentido irônico. Quem é você para julgar as pessoas? Quais suas obras? Qual o seu sentido de vida, né? Que está a mais do que os outros. Então você precisa ter essa inclinação da palavra de Deus e levar a vida leve, né? Levar a vida leve. E Deus, ele vai fazer justiça no seu tempo, né? Tem causas, as pessoas sofreram, eu conheço pessoas que sofreram injustiças mil, né? Cada pessoa, Deus me dá um feedback, né? Às vezes é para Deus tratar com a pessoa. Segundo, é para a pessoa orar e buscar mais. E terceiro, para a pessoa continuar guerreando, né? Buscando, porque Deus não erra, gente. Deus não erra. Deus não erra na sentença. Deus não erra na causa, né? Toda a injustiça que um cristão sofre é com permissão de Deus, para que a justiça venha de forma plena e soberana, né? E que o reino de Deus vai ser instaurado e restaurado se caso tiver sido danificado. Então, a justiça de Deus, ela é plena, total, imparcial, né? Porque Deus não tem acepção de pessoas, Deus não tem filho preferido. Poxa, eu vou fazer justiça daqui que me agradei, daqui não me agradei, ou senão daqui merece mais. Não, Deus trata todo mundo de forma igual. Eu estava vendo de uma pessoa que ela falou que ela não queria nem orar a Deus porque ela se achava pecadora, pedindo a Deus as coisas que ela recebeu hoje, né? E ela recebeu muitas bênçãos, mas muitas bênçãos em todas as áreas falando, né? Uma mulher que ela digamos, conhecidíssima no Brasil, né? Uma das palestrantes mais brilhantes do Brasil. E há tempos atrás ela disse que nem sonhava pedir a Deus, porque ela, na cabeça dela, Deus não ouviria a sua oração. E ela falando que ela está vivendo hoje nas coisas, porque ela colocou diante de Deus e ela agradeceu a Deus, se emocionou e viu como Deus é bom e Deus não fez acepção de pessoas, né? Então, é Deus que opera o querer e o efetuar. Agora, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar humildade, Deus vai colocar as palavras na sua boca. Muitas das vezes, quando eu oro pela madrugada, subo um monte para orar, ou oro aqui em casa, em qualquer lugar, as palavras não vêm de mim mesmo, mas vêm do alto céu, porque Deus dá palavra de sabedoria para eu poder orar. E assim é aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, você precisa reconhecer a Deus em todas as suas veredas e Ele vai endireitará, e Ele endireitará os vossos caminhos. Reconheça Deus em todas as suas veredas e Ele perfeitamente vai desenrolar, desembaraçar, aplanar os vossos caminhos, né? Então, nós temos aí esses dois demônios que têm lutado contra o servo de Deus, que têm lutado para você não prosperar, para você padecer, para você ser envergonhado, para você ser humilhado, né? Leviatã, o orgulho vem a inveja. Então, alguém já dizia que o pior feitiço é a inveja. Quando uma pessoa tem inveja uma da outra, a gente pode levar na brincadeira, mas tem gente que sofre essas consequências, né? Porque alguém já dizia que o pior feitiço é a inveja. E quando tem pessoas que têm aquela inveja da outra, e ela prefere perder, ela prefere se quebrar, ela prefere ser até amaldiçoada, mas ela não solta a mão, né? Tamanha é o poder da miséria e da inveja, do Leviatã. Leviatã é o orgulho, a soberba, a altivez, a prepotência, a arrogância. Você vê que Jesus falou para Satanás, né, que Satanás ia ser, foi derrubado, né, e o seu orgulho o derrubou, né, o orgulho a sua alma matará.
O orgulho é uma arma contra o seu próprio corpo, né? E o orgulho, ele é um sinal de uma doença que passa a ter uma doença física. Você sabia disso? Que há pessoas que elas são tão orgulhosas, mas tão orgulhosas, que passa a doença espiritual e torna-se uma doença física na carne. Sabia disso? Perpassa a doença física, né? Por quê? Porque a pessoa ela é tão prepotente, tão arrogante, tão soberba, que ela se torna o seu corpo, né? Infelizmente, né? Começa a ter sintomas daquele orgulho da sua vida. E você vai ver isso na Bíblia, vários fatos na Bíblia é assim. Não sou eu que estou falando, eu me aula sobre isso. E eu sei do que estou falando, né? E qual a melhor arma contra o orgulho? O quebrantamento. É você fazer o bem. Você vê Zaqueu, a Bíblia fala que Zaqueu falou: eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu roubei. O cego de Jericó, e largou a capa e seguia Jesus, estrada fora. Fantástico texto. Você vê Jesus com a mulher dos fluxos de sangue, grande é a tua fé. Jesus com o centurião, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. A mulher Sírio-Fenícia, grande é a tua fé, mulher. Né? São 3 pessoas que não eram do contexto de Israel. A mulher sírio-fenícia, a mulher samaritana e o centurião de Cafarnaum. E Jesus ficou deslumbrado, feliz. Você já pensou que Jesus ficou feliz, né, com a fé das pessoas? Porque geralmente as pessoas decepcionavam Jesus. Os discípulos tinham altos e baixos. Tinha vezes que o discípulo estava bem, mas estava mal. Mas essas 3 pessoas que não eram de Israel, nem tampouco discípulas de Jesus, alegrou o coração de Jesus, deixou Jesus feliz pela tamanha fé. Porque você vai ver na Bíblia, nos evangelhos sinóticos, principalmente, uma decepção de Jesus com as pessoas, né? E Jesus não pôde fazer muito milagre porque era cada incredulidade. E já não poderia ouvir a Jesus mais pacificamente. E procuravam Jesus para persegui-lo, né? E Jesus foi duro com os fariseus, com os escribas, com os doutores da lei, né? Mas tem pessoas que Jesus se agradava. Como foi o centurião de Cafarnaum, estude aí dever de casa, o centurião de Cafarnaum, a mulher do fluxo de sangue e a mulher sírio-fenícia ou cananeia ou grega, dá um contexto teológico o mesmo sentido. A mulher, e todos eles, qual foi o fator de todos eles? A humildade. A humildade. Todos eles foram humildes. Todos eles, se você for aqui o texto de cada um deles, a forma de Deus operar na vida de cada um deles foi o que? A humildade. A mulher sírio-fenícia, ela se prostrou diante de Deus. Jesus falou: não é lícito pegar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. E ela foi prontamente, de forma sábia e humilde: porém, Senhor, os cachorrinhos comem da mesa, comem do que cai na mesa do seu Senhor. Jesus, que coisa linda! O centurião de Cafarnaum: Senhor, eu sou o chefe de 100 soldados. Quando eu mando, ele vai. Quando eu mando voltar, ele volta. Eu sei que é autoridade, apenas uma palavra. Jesus ficou tão maravilhado que aquele homem entendeu o evangelho, que falou: grande é tua fé, homem. Jesus deve ter pegado aquele homem abraçado e sacudido de tanta alegria. Poxa, encontrei alguém que entendeu a palavra. E também foi a mulher do fluxo de sangue. Imagine uma mulher que estava 12 anos com hemorragia ininterrupta crônica. E ela falou: apenas se eu tocar nas vestes de Jesus. Apenas se eu tocar nas vestes de Jesus. E ficarei curada. Jesus falou: a tua fé te salvou. Então, pessoas que se humilharam diante de Deus.
pessoas que se humilharam diante da presença de Deus. E a mulher também samaritana, né? A mulher samaritana também, que foi uma mulher que ela reconheceu e ganhou a cidade toda para Jesus. Ela ganhou a cidade dela toda para Jesus, toda, toda. Você sabe o que é ganhar a cidade toda para Jesus? Uma pessoa só, foi a mulher samaritana. Está escrito na Bíblia que todos, né, se chegaram ao Evangelho e das boas novas. Por quê? Porque é um grande enredo esse capítulo, então vai demorar muito tempo. Mas de sorte que ela ganhou as pessoas para Jesus. Você quer ganhar pessoas para Jesus? Você quer ganhar? Eu quero. Eu quero ganhar o meu vizinho, eu quero ganhar o próximo, eu quero ganhar as pessoas que são contornáveis, incontornáveis, as pessoas que eu vejo uma vez na vida, ou vejo todo o tempo. Eu quero ganhar todo mundo para Jesus, porque esse é o dever do cristão, esse é o dever do pregador da palavra, esse é o dever do evangelista, ganhar as pessoas para Jesus. A Bíblia fala que quem ganha a alma, sábio é. Então, mas se você não estiver maduro para as coisas da vida, você não vai entender o reino. Você precisa estar maduro. Tem cristão que é mimimi, cheio de mimimi, meu pai está doendo e não sei o quê. Você precisa ter um cristão maduro. Eu tenho 25 anos pregando a palavra. Em 1998, né, nos púlpitos, que eu já pregava antes, fora da nave da igreja, né, na nave da igreja. Mas de uma forma bem simples, bem acanhada, bem tímida, porque eu fui tímido. Mas, contudo, todavia, entretanto, né, tenho ganhado alma para Jesus. Por quê? Porque tem almas que eu vou ganhar, que nunca vou conseguir ganhar, que só você pode ganhar. Tem almas que você vai ganhar, que nem um pregador grande que está aí na televisão, nem Orlando Dias Lopes, nem Edir Macedo, nem Luciano Subirá, nem Tânia Tereza, nem ninguém vai ganhar para Jesus, a não ser você. Porque tem almas que dependem de você. Não estou dizendo que eles são grandes pregadores, mas tem almas que dependem de você. E quando você vê algum pregador criticando o outro pregador, a não ser que seja por doutrina de demônio e erro de doutrina para ser pautado, se chama inveja. Tem um pastor que ele teve a conta dele para ser bloqueada, por quê? Porque ele saia acusando Augusto de Nicodemos e Hernando Dias Lopes. Por quê? Porque eles tinham vários milhões de seguidores, é conhecido no Brasil, no mundo todo, e esse pastor, ele tem poucos seguidores, né? Então isso causa uma inveja nele, porque não até o próprio Moabel. Claro que tem coisas, gente, tem coisas que tem um pensamento que é diferente um do outro, no sentido de dogmas. Doutrina não, doutrina é uma só. Mas esse Zaqueu Moreira, né, ele precisa passar por uma escola teológica para poder compreender os fundamentos da palavra. Você não vai ver ninguém criticando o outro que não tenha conhecimento da palavra. Né? Teológico, técnico. Às vezes a pessoa tem até a inspiração de falar a palavra de Deus, gosta de falar, mas não tem a técnica suficiente. Né? Tá? E isso às vezes, né, coloca as pessoas em maus lençóis. Agora, queira dar honra aos outros. Dê honra aos outros. Né? Preferir dar honra aos outros. Você precisa ter uma base. Né? E, inclusive, várias orações. Né? São vários tipos de oração. Você pode criar sua própria oração. Você sabe que você pode criar uma oração que agrade a Deus? Porque a oração não é um padrão, a oração não é uma estratégia, a oração não tem uma formalidade, né, a ser seguida, um ritual a ser seguido. A oração, ela é uma conversa entre você e Deus. Você pode começar adorando a Deus, pedir perdão dos seus pecados. Agora, claro que tem a essência, né? Claro que você vai chegar adorando a Deus, pedindo perdão dos seus pecados, e você pode, né,
ter as palavras que o Espírito Santo Deus colocar e aquilo que você deseja conversar com Deus, né? E ser transparente diante de Deus. Às vezes eu passo madrugada orando, sendo transparente diante de Deus, e são as orações mais profundas e mais grandes e poderosas que eu tenho. Às vezes não precisa ser nem de 2, 3 horas, às vezes 10 minutos, 20 minutos, e Deus já entende tudo ali. Então você precisa experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. As armas, nossas lutas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, né? Porque o demônio que levanta contra você não é essa pessoa, é o demônio que está por trás dela, né? Quando você vê uma pessoa que ela se posiciona de uma forma áspera contra outra pessoa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na empresa, seja na família, seja na vizinhança, com certeza é demônio, né? Com certeza é a pessoa que se levanta de forma inexplicável, sem razão, sem razão clara, por um motivo fútil, banal. Você pode ter certeza que é um demônio, né? Então, você não vai lutar nas armas do inimigo e você não vai levantar, né, com as armas do inimigo. Você vai lutar com as armas de Deus e vai trazer o inimigo para o seu campo. Você não vai no campo do inimigo. O que é para o campo do inimigo? É se me disser, eu digo também, né? Não quero ver a cara do sujeito, né? Não, não é isso, né? Você vai orar por ele, abençoar a vida dele e pedir a Deus, né, que Deus trate com ele. Trate, pronto, você vai trazer a Deus que trate com ele. Se a oração imprecatória ou não, aí já é outro problema. Mas que Deus vai tratar com ele, vai, né? E Deus vai lhe dar vitória e todos vão saber que Deus é Deus na sua vida. Um dia eu estava conversando com o pastor, uma questão, e ele falou o seguinte: olha, Deus, as pessoas, elas veem em você, em mim, em nós, a autoridade de Deus, embora não reconheça. Porque Deus deixa clara a autoridade dele na minha vida, na sua vida, né? Agora, eu não me preocupo com as críticas das pessoas, né? Eu não me preocupo com as críticas destrutivas, as críticas, né? E você também não pode se preocupar com as críticas. Você tem que fazer o seu caminho, você tem que seguir adiante. Agora, quando eu falo que o vizinho, ou o amigo, ou o irmão, né, ele se levanta contra você, não é que você vai provocar também a ira do irmão. Né? Você não vai provocar a ira do seu patrão, chegando atrasado, né, no seu trabalho, você respondendo ao professor, né? Calai-vos e eu pelejarei por vós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e vós não serás atingido. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, né? Você precisa conhecer o jejum, o poder do jejum, o poder da oração na madrugada. Eu creio que Deus tem um negócio na madrugada. Eu creio que Deus tem um negócio na madrugada. Ah, pastor, eu não consigo orar pela madrugada. Depois vou dar umas dicas aqui para você orar na madrugada. Hoje não, mas vou dar uma só pincelada. Primeiro, se você está sozinho, coloque um despertador. Se você é casado, para não despertar o seu companheiro, sua companheira, você pede ao próprio Deus para despertar e Deus lhe desperta. Pode ter certeza, parece que é algo que é irreal, mas é verdade. O próprio Deus lhe desperta. Você fala assim: Senhor, me desperta a partir das 2 horas da manhã. Aí você vai ter vontade de fazer xixi, aí você vai ter vontade de escovar o dente, você vai ter vontade, né, de escrever algo. Então o Espírito Santo vai lhe incomodar para você orar pela madrugada. Outra tática também que eu falo, por exemplo, que eu sempre gosto de fazer, né, é subir ao monte para poder orar. Porque quando eu subo ao monte para poder orar, o Espírito Santo está em todo lugar, é verdade. Mas eu me conecto com a natureza,
Eu gosto da natureza, gosto da criação de Deus, né? Não essa coisa daquela religião oriental, que aquilo ali já é loucura. Mas você dá glória a Deus pela fauna e flora. Então é melhor para você se sentir livre. Você que quer falar em línguas, né? Gritar, falar, enfim, você quer se desabafar com Deus, ter uma vida mais dinâmica diante de Deus. Uma outra coisa, alguém me perguntou, pastor, só é batizado no Espírito Santo que fala em língua? Não. Não. Tem muitos cristãos que não falam em línguas, que são, eu creio que a maioria dos cristãos, né, não vou julgar, que não falam em línguas, são até mais piedosos daqueles que falam em línguas. Agora, falar em línguas é bom, porque é bíblico, é de Deus. Mas tem muitos cristãos que falam em línguas que para nada adianta. Né? Você falar em línguas é bom, eu incentivo. Agora, você que fala em línguas não é melhor nem pior daquele que não fala em línguas. É porque tudo é para Deus. Porque tem muitos pentecostais que só falam que é pentecostais que aquelas pessoas que falam em línguas. Né? Então, vamos parar com essa meninice e vamos estarmos baseados na palavra de Deus, baseados nos conceitos de Deus. O importante não é você saber a Bíblia. O importante é você praticar. Olha a ortodoxia. Não apenas a ortodoxia, ou seja, a teoria, a tese, a antítese. Né? A tese, a antítese e a síntese. Tudo isso é bom, mas você precisa conhecer a ortodoxia, né? Conhecer a prática da palavra, reagir segundo a palavra de Deus, abençoando as pessoas, abençoando os seus amigos, seus irmãos, mandando mensagem, né, de incentivo para as pessoas, fazendo melhor com aquilo que você tem nas mãos. Jesus falou para Moisés, o que você tem na mão? Moisés falou, tem apenas a vara. Jesus falou para Elias, o que você tem na mão? Ele tem uma capa. Jesus falou para Davi, o que você tem na mão? Ele tem uma funda. Jesus falou para o apóstolo Paulo, o que é que você tem na mão, apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tinha caneta, e ele escreveu os mais lindos livros existentes no planeta, que está aqui no cânon sagrado. Então você precisa usar aquilo que você tem, meu querido. Parar de se lastimar, de se vitimizar, de dizer que não presta, e lutar com as armas corretas contra as forças das trevas. Porque o propósito do diabo é fazer você prostrar, é fazer você desistir, é fazer você parar de acreditar. Mas o propósito de Deus é você colocar um sorriso no seu rosto, né? É limpar suas lágrimas e fazer você mais do que vencedor. E peraí, você vai acreditar em Deus ou no diabo? Você vai ficar com Deus ou com o diabo? Eu incentivo a você que fique com Deus, totalmente com Deus. Então, acredite na palavra de Deus. Não acredite naquilo que o diabo falou ou deixou de falar. Percorra o caminho. Tenha orientações de Deus. Tenha inspirações, revelações. Fique na posição que Deus colocou você para ficar. Às vezes a vida é como um jogo de xadrez. Às vezes o diabo dá um passo, ele está pensando que ele está vencendo, que ele está humilhando as pessoas, que ele está desfazendo as pessoas, mas na verdade a vida é um jogo de xadrez. Às vezes você perde para ganhar, e sempre falo isso, no reino de Deus, quando você se humilha, Deus lhe exalta. Quanto você menos tem, mas você dá. O maior é o que serve. Né? Então, o reino de Deus é tudo contrário do mundo. O mundo quer mais ganância, o mundo quer mais isso, quer mais aquilo. Né? São coisas do mundo, quer mais aparecer, quer mais subjugar o próximo, manipular o próximo. Mas você tem que estar diante de Deus, assim como Deus escolheu você para estar. Sem mais delongas. Então vamos fazer oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, que eu venha estar submisso à tua palavra. Me dá estratégia, sabedoria, Senhor Deus, guia pelos teus caminhos, Senhor, que teu Espírito Santo venha me guiar.
me iluminando, me guiando, me dirigindo. Repreendendo, Senhor Deus, todo espírito de Mamon, de Leviatã, que é contra a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor Deus. Abençoa a minha vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você e continue curtindo esse canal, né? E coloque assim os seus comentários, o seu pedido de oração, alguma dúvida. E que o Espírito Santo venha estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos, abençoando o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Um forte abraço, seu amigo e pastor Oséias Silva, um simples servo e nada mais.